Bom dia, amigos e irmãos em Cristo. Louvado seja o nosso Pai Celestial. Nós rendemos graças a Deus por toda a sua bondade e misericórdia. Atravessamos 9 meses e hoje estamos dando início ao último trimestre deste ano, restando-nos mais 90 e poucos dias para terminarmos o ano 2022. Que bênção! E um grande privilégio termos que começar o trimestre logo no primeiro dia, o sábado do Senhor, né? Hoje ser o sábado, 1º de outubro. Amigos, vamos meditar na palavra do Senhor antes de nos dirigirmos à congregação dos santos e vamos pedir a presença do Senhor através da oração. Bendito eterno Deus, queremos te louvar e bendizer o teu nome. Obrigado porque a semana está terminando. E ela está terminando diante de ti, da tua presença, que estamos para receber o teu pão celeste, para nos alimentarmos e fortalecer a nossa fé e a nossa confiança no teu grande amor e a tua bondade para conosco. Obrigado pelo teu cuidado. Guardaste-nos durante 9 meses, não porque somos melhores, mas o Senhor tem uma obra a fazer por nós ainda. E aqui estamos dispostos a entregar a nossa vida a ti. Fique conosco e nos abençoe com a tua presença neste dia santo do Senhor, e que estas palavras aqui de meditação já sirva como uma bênção e descanso para as nossas almas. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai, suplicamos. Amém. Ontem nós estudamos sobre ter a Bíblia como centro de tudo. O significado da mensagem de 1888 para hoje, vamos continuar a ver a 7ª preposição. E aqui nos diz que, ao estudarem a mensagem de 1888, os adventistas precisam de focar apenas os aspectos da teologia de Jones e de Wagner, explicitamente recomendados por Ellen White. Nada mais, apenas o aspecto teológico. E esse aspecto teológico é de que nós somos salvos pela fé na justiça e nos méritos de Cristo, e que Cristo nos perdoa completa e plenamente. Não precisamos duvidar disto. Precisamos crer nisto. Agora, em íntima relação com a preposição 6, que dá ênfase à autoridade da Bíblia, como eu ontem expliquei, não são os livros de Ellen White que é a autoridade máxima, mas é a Bíblia Sagrada. Não é? Os livros da irmã White, do Espírito de Profecia, estão abaixo da Bíblia. Embora no mundo adventista muitos tenham colocado acima da Bíblia. E às vezes passamos mais tempo estudando os livros de Ellen White do que a própria Bíblia. Mas própria ela não quer que nós façamos isso. Primeiro a Bíblia. Os livros dela servem para nos conduzir até a Bíblia, mas o centro deve ser a Bíblia. E então recorda-se que a preciosíssima mensagem de Jones e Wagner encontra significado no Adventismo hoje, devido ao entusiástico e repetido apoio de Ellen White. Esse apoio, porém, não era um cheque teológico em branco, não. Era um endosso ao facto de que eles, Jones e Wagner, exaltavam Jesus Cristo e a sua graça salvadora dentro do contexto da terceira mensagem angélica. Isto é, a terceira mensagem angélica que está lá em Apocalipse 14, versos 9 a 12, que nos aponta para a obediência aos princípios de Deus e não a dos homens, ela conclui de que o povo de Deus permanecerá firme aos mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Isto é, mediante a fé salvadora em Cristo Jesus, então eles manterão fiéis e firmes. E é nisso que consiste a nossa salvação. A fé na graça salvadora de Jesus Cristo. E a mensagem desses dois jovens exaltavam isso. E então, era dentro desse contexto que a irmã White os apoiava. Apesar disso, Jones e Wagner também desenvolveram outras ideias e defenderam posições que Ellen White não podia aprovar. Não podia aprovar à luz da Bíblia. Ela criticou e rejeitou essas ideias. Bem, criticou no bom contexto da crítica, né? Por isso devemos concentrar-nos apenas nos aspectos da teologia deles, claramente recomendadas pela mensageira do Senhor, em vez de nos pormenores que foram divulgados no século XX por grupos com interesses específicos e agenda muito própria.
Nós não vamos aqui entrar nesses pormenores porque nem faz sentido. Por exemplo, para Wagner, Cristo emanou e veio de Deus. A existência de Cristo derivava do Pai. Não era igual a Deus no que se refere à existência infinita. Isto é equivocado. Isto é uma ideia errada. Enquanto que Ellen White defendia claramente: em Cristo há vida original, não emprestada e não derivada. Percebe? Wagner, apesar de ele mostrar que devemos exaltar Cristo e confiar unicamente na sua graça salvadora e nos seus méritos, ele tinha um outro conceito da pessoa de Cristo que não era de acordo com os princípios bíblicos nem com o espírito de profecia. Ele pensava que, ou ele defendia que Cristo derivava do Pai e não era igual ao Pai no que concerne a questão da sua infinidade. Mas vemos aqui que Ellen White diz que não. Cristo não tem uma vida emprestada. Ele não tem uma vida derivada de outro. Ele tem a sua vida original. Ele existe por ele mesmo. E Jesus, na Bíblia Sagrada, afirmou várias vezes que ele dá a sua vida porque ele a pode receber de volta. Não é? Wagner dizia que Cristo não poderia pecar porque era Deus encarnado. Ellen White acreditava que Cristo enfrentou um risco infinito, porque o pecado era uma possibilidade real e Jesus poderia ceder à tentação, porque ele veio como humano. Não veio com as mesmas paixões humanas, mas veio sujeito a ceder. Como Adão e Eva foram criados, estavam sujeitos a ceder e cederam. Em 1893, Ellen White repreendeu Jones por insistir na ideia de que não havia condições para a salvação, argumentando que a Bíblia está repleta de condições. Nós encontramos a Bíblia cheia de condições. Desde o Gênesis, desde a criação, até a redenção, encontra-se cheio de Deus sempre dizer: se fizer assim, vai acontecer assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Tem lá as condições. Ao Adão foi-lhe dito: se tu comeres, morrerás. Se não comeres, viverás. Mas aqueles jovens, apesar de trazer a teologia da exaltação de Cristo e da graça salvadora, mediante a fé nos méritos de Cristo, eles também estavam a descampar para o outro lado. Em 1894, denunciou teorias estranhas de Wagner sobre a organização da igreja. Ellen White denunciou isso. Em 1897, Jones e Wagner afirmaram que não havia a menor diferença entre a natureza humana de Cristo e a nossa, enquanto que Ellen White corrigiu dizendo que Jesus é o nosso irmão nas nossas fraquezas, mas não no sentido de possuir paixões semelhantes às nossas. Né? Não, Jesus não tinha essas paixões que nós temos. Egoísmo, orgulho, inveja, cobiça, ganância. Não, ele era nas fraquezas do homem. Né? O homem tornou debilitado e Jesus veio nessa debilidade humana. Né? O pecado debilitou a nossa força, a nossa capacidade. E Jesus veio nessa debilidade humana. Infelizmente, meus amigos, para dizer que Jones e Wagner, aqueles que eram grandes defensores da justificação pela fé, eles juntaram-se a Kellogg no cisma de Battle Creek em 1903. Kellogg também foi um médico adventista, como já estudamos, que não agarrando-se às Sagradas Escrituras como ela é em Jesus Cristo, caiu na teoria de panteísmo. E esses jovens adotaram ideias panteístas e acabaram por abandonar a igreja. Wagner continuou a crer na justificação pela fé, mas renunciou à crença especificamente adventista. Nunca atacou a igreja nem os seus ensinos até a sua morte em 1916, um ano depois da morte da Sra. White. Jones, porém, tornou-se num crítico obstinado da igreja adventista do sétimo dia e de Ellen White. Chegou mesmo ao ponto de unir-se a um grupo de pentecostais, observadores de sábado, que praticavam o dom de línguas. Bem, o apóstolo Paulo já havia nos advertido: você que está em pé, cuide que não caia.
E muitas vezes nós ficamos tão seguros das nossas convicções que às vezes até esquecemos que o inimigo está aqui a nos vigiar para dar guarida. Então nós precisamos estar sempre atentos. Não é porque às vezes trazemos uma verdade à tona é que achamos que estamos já seguros de toda a verdade, ou pensar de que já somos donos da verdade. Há riscos. Nós precisamos continuar sempre andando na humildade e mansidão do Espírito. Ele guardou o sábado até a sua morte, nesta comunidade pentecostal. Em 1923 ele faleceu. Bem, conclusão. Os adventistas do sétimo dia devem desejar acima de tudo a verdade como ela é em Jesus e centrada na Bíblia. Se a verdade não está centrada em Jesus, se Jesus não é o centro de toda a nossa verdade, todo o nosso ensino, e se a Bíblia não é o livro principal para o nosso ensino, descarta essa verdade. Louvado seja Deus que a serva do Senhor Ellen White, todos os ensinos e os escritos dela estão centrados em Cristo e na palavra do Senhor. Ela nunca se exaltou acima da palavra de Deus, mas aponta em todos os seus escritos a palavra de Deus como o único meio e salvaguarda da nossa salvação. E se você quiser compreender mais sobre isso, vá ao livro Grande Conflito e leia o capítulo que nos diz a nossa única salvaguarda. Neste capítulo, a Sra. White desenvolve tudo quanto nós podemos ter como segurança na Bíblia Sagrada para vencer a última grande crise que está diante de nós. Que Deus possa nos abençoar esta manhã e, através dessa meditação, nos fortalecer no caminho de Jesus, no caminho rumo ao lar que estamos prestes a chegar. Quero convidar-te a orar para terminar este momento. Amado Deus, eterno Pai, através dessa lição nós aprendemos que mesmo até aqueles que o Senhor usa para o bem do teu povo podem cair em erros. E a tua palavra nos mostra isso, e mais uma vez repetiu na vida desses jovens. Lamentamos o caminho que eles seguiram no fim das suas vidas, apesar de serem homens que o Senhor usou para trazer à tona a preciosíssima mensagem da justificação pela fé, mas o inimigo espreitou a fraqueza deles. Ó Senhor, ajuda-nos a ser vigilantes, ouvir os conselhos da tua palavra e fazer dela o centro da nossa vida. Ajuda-nos a não confiar nas nossas próprias teorias, mas a confiar unicamente na verdade centrada em Jesus. Dá-nos um sábado deleitoso na tua presença. Abençoa cada irmão, amigo que ouve estas mensagens cada manhã. Que o teu Espírito possa levá-los ao entendimento e compreensão e possa levá-los a buscar a humildade e a simplicidade da palavra de Deus. Fique conosco, dá-nos um dia deleitoso. Em nome de Jesus te agradecemos e suplicamos. Amém. Reiteiros as minhas palavras de saudação e mais uma vez digo para os queridos amigos, feliz sábado. Deus vos abençoe e vos guarde. Amanhã, dia 2, estaremos aqui de volta para mais um momento de meditação. Até lá! Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.